E por que Cristina estava envolvida? A ausência de qualquer resposta solidificava a confusão. O que quer que fosse, a noite estava apenas começando. O pânico tomou conta dela, enquanto um novo mistério se desenrolava diante de seus olhos. Se Cristina estava de volta, então o que mais poderia vir à tona? E o que exatamente a pulseira escondia? Um abismo de segredos a esperava. Foi então que, de repente, um grito estridente empurrou tudo para um novo nível de caos. Um grupo de homens apareceu de trás das árvores, armados e com olhares ferozes. "Vamos pegar as joias e acabar com eles!" Um deles gritou, e a multidão se agitou, o terror crescendo a cada segundo. Carlos virou-se para eles, o olhar cheio de desespero. Eles não deveriam estar aqui. A mágica da pulseira tinha atraído não só verdades, mas também aqueles que desejavam o que havia sido enterrado. Cristina avançou rapidamente, a expressão feroz e determinada. "Vocês não têm ideia do que estão invocando. Não ousem tocar nisso." Luciana fez uma pausa, o pânico aflorando. Todo o seu mundo estava em risco. Em meio à confusão, foi quando ela percebeu algo, um olhar que nunca antes tinha captado. A fúria de Cristina não era apenas por Carlos, era por Luciana também. Ela se incluiu em algo que não compreendia. A verdade que se desenrolava ali poderia não só colocar em risco suas vidas, mas ainda revelar que a confiança que tinha em Carlos poderia ser uma armadilha mortal. Nesse momento, uma onda de desconfiança a atingiu. Cristina poderia ser a resposta que sempre buscou, mas também poderia ser a traição que destruiria tudo. O caos se instalou enquanto mais sombras se aproximavam, a chuva misturando-se ao desespero. O que mais estava prestes a ser revelado? A luta entre segredos e verdades cravava ferrenhamente o coração de Luciana. O que estava acontecendo? A vida nunca mais seria a mesma. O som dos passos se aproximando fez com que todos se calassem. Os homens armados estavam ali, seus rostos escondidos sob capuzes, e a tensão atingia um novo patamar. Luciana sentiu seu coração disparar, seus instintos de sobrevivência gritando para fugir. Era agora ou nunca. "Vamos sair daqui!" Carlos exclamou, a urgência em sua voz trazendo um pouco de clareza à confusão. O que mais estava escondido naquele cenário sombrio? As respostas estavam por vir, mas ela nunca poderia imaginar o quanto sua determinação a levaria ao limite. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava palpável quando Luciana se virou para Carlos. A chuva escorria entre os cabelos dele. Mas os olhos, aqueles olhos que ela conhecia tão bem, estavam cheios de algo que ela nunca havia visto. Antes que pudesse perguntar o que ele estava fazendo ali, um estrondo ecoou na noite. Todos na cena se viraram, alarmados. Um veículo se aproximava, suas luzes cortando a escuridão como um farol em um mar revolto. O carro, uma SUV preta, parou abruptamente, e a porta se abriu com um golpe pesado. Emergiu um homem alto, de terno escuro, mas o que surpreendeu a todos foi seu rosto. Era Léo, o ex-chefe de Carlos. Ele tinha fama de estar envolvido em negócios obscuros, mas a última vez que Luciana ouvira dele tinha sido em um tribunal, onde as acusações eram de tráfico de joias. O que ele estava fazendo ali? "Você não deveria estar aqui, Léo!" gritou Carlos, e a urgência em sua voz fez o coração de Luciana disparar. O homem não respondeu, mas seus olhos brilhavam com uma frieza imperturbável, enquanto caminhava em direção aos destroços do caminhão.
Aprendi que as oportunidades aparecem onde a dor está presente, ele declarou, com um sorriso enigmático estampado no rosto. Um ar. Aquela noite não era só um acidente. Era um esquema, e ela estava no centro dele. Enquanto Carlos tentava se aproximar, Luciana sentiu um impulso. "Carlos, fique atrás de mim!" gritou. Mas mal tinha terminado a frase quando Léo fez um gesto rápido e, com um movimento ágil, puxou uma arma que reluziu sob a luz fraca da lua. O tempo pareceu parar. Buzinas soaram à distância e a chuva continuava a martelar o asfalto. Mas em seu coração havia silêncio absoluto. Todos aqui são um problema. E você? Foi nesse instante que tudo desmoronou. Carlos, buscando proteger Luciana, deu um passo à frente, sua expressão torcidamente desesperada. "Léo, você não precisa fazer isso. As joias não são suas, e isso é um jogo perigoso." Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, um trovão retumbou e o homem disparou. O som do tiro explodiu, ecoando pela estrada quase deserta. Luciana se lançou para o lado e, ao seu redor, o mundo se transformou. Carlos caiu, sua mão no peito, e um grito se formou na garganta dela, mas ficou preso. O choque a invadiu como uma onda gelada. Mais pessoas surgiram. As sirenes da polícia agora preenchendo a atmosfera, mas a visão que Luciana tinha à sua frente era tão horrenda que ela não conseguia compreender. O rosto de Carlos, pálido e torcido pela dor, foi o último que ela viu antes que a escuridão a absorvesse. Ele a olhou com uma expressão de desespero e amor ao mesmo tempo. "Luciana, a verdade é mais." E ele desligou. O silêncio caiu como um véu. Luciana queria gritar, mas as palavras morreram em seus lábios. O que estava acontecendo? E a verdade que ele queria revelar? O caos ao redor se tornou um cenário de pesadelo enquanto ela lutava para entender. A chuva agora era uma torrente, misturando suas lágrimas à enxurrada. Léo estava a passos de distância, indeterminado, entre fugir ou ficar. Ele tinha disparado o tiro, mas não parecia alheio ao que havia causado. Luciana, ainda paralisada pelo choque, notou algo brilhando sob os destroços do caminhão. Um objeto que reluzia como ouro, uma pulseira talvez, mas mais que isso. Havia uma etiqueta e ela conseguiu enxergar parte do nome. Não era um nome qualquer. Era um nome que poderia mudar tudo. Um nó se formou em seu estômago enquanto as sirenes se aproximavam. O que a pulseira poderia significar? O que havia na conexão que Carlos estava prestes a revelar? A chuva caía e o mundo se apagava enquanto Luciana tentava perceber a enormidade do que a cercava. Ela não tinha certeza de como iria avançar, mas uma coisa era clara: isso estava apenas começando. A chuva ainda caía pesada, e Luciana estava paralisada, a pulseira brilhando sob a luz fraca dos faróis da polícia. O mundo ao redor girava como um redemoinho. O som das sirenes ficou distante. Carlos, o seu rosto agonizante, estava cravado na mente dela. O desespero e a sensação de perda surgiram como uma onda imbatível. De repente, Léo, ainda com a arma em punho, olhou fixamente para Luciana. Um sorriso sinistro apareceu em seus lábios, como se soubesse a verdade que ela ainda não. E em um movimento surpreendente, ele abaixou a arma. "Não precisa acabar assim, Luciana. Eu sei o que você está pensando. Essas joias, elas não são o que parecem." Uma onda de confusão a invadiu. O que Léo estava tentando dizer? Ele estava jogando um jogo psicológico, tentando desestabilizá-la? "O que você deseja?" Luciana conseguiu perguntar, sua voz trêmula, quase inaudível. O rosto de Léo se iluminou com uma mistura de frieza e entusiasmo. "As joias pertencem a você e a Carlos." Seu tom era de quem revelava um segredo monumental. Antes que ela pudesse processar as palavras dele, um homem emergiu das sombras. Um rosto conhecido, mas que ela nunca esperava ver ali. Era Roberto,
um antigo colega de Luciana, alguém que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ele estava envolto em um manto de escuridão e um sorriso peculiar. Você não sabia, Luciana? Ele disse, sua voz ecoando como um sussurro. Carlos estava atrás de uma herança que ele pensava estar perdida. Essas joias, elas são a chave. Como você? Luciana começou, mas Roberto simplesmente levantou a mão, interrompendo-a. Ele não está só atrás delas. Ele está fugindo de algo muito maior, que veio até ele há anos. A história que Carlos escondeu pode desencadear uma onda de perigo que você nem imagina. A revelação caiu como um raio, desorientando Luciana. Ela o conhecia bem, mas não conseguia entender o que ele estava dizendo. Carlos tinha segredos. A ideia de que ele poderia estar envolvido com algo tão obscuro a inquietou profundamente. Mas Léo se adiantou, puxando mais a atenção. As joias, Luciana, elas são parte de um legado, e seu passado está incluído. Carlos sabia que você poderia ser a única a destravar tudo isso. Ele disse, agora com um semblante manso, quase sedutor. Luciana sentiu um nó na garganta, seu olhar fixo na pulseira. Havia lá algo mais do que ornamento, algo que poderia mudar o curso de suas vidas. Sabe o que isso significa? Léo provocou. Pois é, você e Carlos estão ligados por algo que muito antes de vocês dois existirem, já era para ser revelado. O som da sirene se intensificou, mas Luciana estava paralisada. A verdade poderia estar a poucos passos dela. Mas qual seria o custo? Carlos, o que aconteceu com ele? Ele não está morto. Está? Gritou, a esperança se misturando com o medo. Não, mas a vida dele está em risco. E agora você precisa escolher, continuar nesse caminho ou desvendar uma trama que pode destruir tudo ao seu redor, disse Léo, apontando para o caminhão virado, como se o perigo estivesse a um passo de se desdobrar. E foi nesse exato momento que um grito estridente cortou a noite. As sombras se agitaram e, abruptamente, mais veículos apareceram na estrada, cercando a cena. O pânico se espalhou e Luciana não sabia se o caos que se aproximava trazia ajuda ou mais condenação. Nesse instante de incerteza, a pergunta ecoou em sua mente. Tudo o que ela acreditava conhecer o Carlos era uma construção de mentiras? E quem era realmente o homem por trás daquela máscara que agora parecia desmoronar? A chuva caía torrencialmente, misturando seu desespero com a escuridão, enquanto as primeiras luzes de uma nova tempestade surgiam no horizonte. A chuva ainda caía pesada, e Luciana estava paralisada, a pulseira brilhando sob a luz fraca dos faróis da polícia. O desespero e a sensação de perda surgiram como uma onda imbatível. De repente, Léo, ainda com a arma em punho, olhou fixamente para Luciana. Um sorriso sinistro apareceu em seus lábios, como se soubesse a verdade que ela ainda não. E em um movimento surpreendente, ele abaixou a arma. Não precisa acabar assim, Luciana. Eu sei o que você está pensando. Essas joias, elas não são o que parecem. Uma onda de confusão a invadiu. O que Léo estava tentando dizer? Ele estava jogando um jogo psicológico, tentando desestabilizá-la. O que você deseja? Luciana conseguiu perguntar, sua voz trêmula, quase inaudível. O rosto de Léo se iluminou com uma mistura de frieza e entusiasmo. As joias pertencem a você e a Carlos. Seu tom era de quem revelava um segredo monumental. Carlos não é quem você pensa que é. Antes que ela pudesse processar as palavras dele, um homem emergiu das sombras. Um rosto conhecido, mas que ela nunca esperava ver ali. Era Roberto, um antigo colega de Luciana, alguém que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ele estava envolto em um manto de escuridão e um sorriso peculiar. Você não sabia, Luciana, ele disse, sua voz ecoando como um sussurro. Carlos estava atrás de uma herança que ele pensava estar perdida. Essas joias, elas são a chave. Como você?
Luciana começou, mas Roberto simplesmente levantou a mão, interrompendo-a. Ele não tá só atrás delas. Ele tá fugindo de algo muito maior, que veio até ele há anos. A história que Carlos escondeu pode desencadear uma onda de perigo que você nem imagina. A revelação caiu como um raio, desorientando Luciana. Ela o conhecia bem, mas não conseguia entender o que ele estava dizendo. Carlos tinha segredos. A ideia de que ele poderia estar envolvido com algo tão obscuro a inquietou profundamente. Mas Léo se adiantou, puxando mais a atenção. As joias, Luciana. Elas são parte de um legado, e seu passado está incluído. Carlos sabia que você poderia ser a única a destravar tudo isso, ele disse, agora com um semblante manso, quase sedutor. Luciana sentiu um nó na garganta, seu olhar fixo na pulseira. Havia lá algo mais do que ornamento, algo que poderia mudar o curso de suas vidas. Sabe o que isso significa? Léo provocou. Pois é. Você e Carlos estão ligados por algo que muito antes de vocês dois existirem já era para ser revelado. O som da sirene se intensificou. Mas a vida dele está em risco. E agora você precisa escolher, continuar nesse caminho ou desvendar uma trama que pode destruir tudo ao seu redor. Disse Léo, apontando para o caminhão virado, como se o perigo estivesse a um passo de se desdobrar. Foi nesse exato momento que um grito estridente cortou a noite. Todos se viraram para o som, e as sombras começaram a se agitar, ainda mais. Uma mulher emergiu da escuridão, seus cabelos desgrenhados e o olhar frenético. Pare! Não deixem ela tocar na pulseira! Ela gritou, sua voz cheia de desespero. Luciana piscou confusa. Quem é você? Perguntou, mas a mulher não parou. Seus olhos fixados na pulseira, como se fosse a única coisa que importasse. Ela é a chave. Você não entende, exclamou, ofegante. Se você tocar, pode abrir um portal que ele não pode fechar. A pressão aumentava, enquanto Luciana tentava processar a cena. Portal? Que portal? Perguntou, angustiada. Nesse momento, Roberto, que ainda estava ao lado dela, segurou seu braço. Está tudo se revelando, Luciana. Carlos não é só um homem comum. Ele está ligado a algo muito mais profundo, algo que envolve toda a nossa história. Enquanto a mulher se aproximava, um brilho começava a emanar da pulseira, pulsando com uma energia quase hipnótica. O clima mudava e o cheiro de chuva misturava-se com um aroma doce e intoxicante. E então a mulher gritou novamente. Você não pode deixá-lo te controlar. Ele está fazendo isso acontecer. As luzes dos carros de polícia balançavam, e a cena parecia um filme de terror. Luciana sentiu seu coração disparar. Ela não sabia em quem confiar. A revelação de que Carlos poderia estar por trás de algo muito maior a aterroriza. E a ideia de que a pulseira tinha um poder verdadeiro só aumentava seu medo. E quando Luciana decidiu tocar a pulseira, uma explosão de luz assombrou todos, fazendo com que a noite se transformasse em dia. O que aconteceria a seguir? Tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a mudar. A pulsação da pulseira se intensificava, um eco de segredos antigos deixando o ambiente carregado de tensão. O futuro dela estava em risco, e a verdade poderia ser mais assustadora do que qualquer um poderia imaginar. A explosão de luz estendeu-se pela noite, como se o próprio universo estivesse despertando. O brilho da pulseira fez todos olharem para ela, com a expectativa e a apreensão estampadas nos rostos. Luciana sentiu seu coração acelerar. A luz ofuscante iluminou tudo ao redor, e por um momento, a chuva e os gritos se tornaram distantes. Era como se ela estivesse prestes a descobrir algo monumental. Quando a luz começou a diminuir, uma figura emergiu do brilho. Era Carlos. Seu corpo estava coberto de feridas, mas, por algum milagre, ele estava de pé. Luciana mal conseguia respirar. Carlos! Gritou, seu coração disparando com a mistura de alívio e confusão. Mas algo estava errado. O olhar dele era vazio.
distante. Ele não parecia nem um pouco aliviado ao vê-la. As palavras mal saíam de sua boca. Luciana, precisa sair. Eles vêm. O tom dele estava carregado de uma urgência que assustava. Em segundos, a realidade começou a se reconstruir ao seu redor. A mulher frenética, que antes gritava, agora olhava para Carlos com um misto de medo e raiva. Você, o que fez, Carlos? Ele não pode saber. Não pode saber sobre nós. A tensão nas palavras dela parecia espessa como o ar pesado da chuva. Luciana piscou, tentando entender. O que estava acontecendo? Qual era a conexão dela com Carlos que ela ainda não conhecia? Fugiu do quê, Carlos? Luciana perguntou, seu coração acelerando. O que você está escondendo? Roberto, que ainda estava ali, observando com olhos atentos, deu um passo à frente. Você não pode confiar nele, Luciana. Não agora. A afirmação prendeu a atenção de todos. Carlos virou-se abruptamente, a expressão de desespero se transformando em raiva. Cala a boca, Roberto. Você não sabe o que está falando. A mulher que havia gritado antes, agora estava em lágrimas. Você nos colocou em perigo. Pode ser tarde demais. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Uma parte de Luciana queria acreditar que tudo isso estava conectado, mas outra parte gritava que ela precisava de respostas. Antes que pudesse formular um pensamento, Léo, precavido, avançou com a arma ainda em punho, mas não apontando diretamente para Carlos. O que está acontecendo não é sobre o que fizeram no passado, mas sobre o que podem fazer no futuro. E vocês dois têm que decidir de que lado estão. Aquilo parecia um círculo de segredos, e cada um estava ali por suas razões. Então me diga a verdade, Carlos. O que você esconde de mim? O desespero em sua voz despertou os ecos da noite. Não estou escondendo nada, Luciana. Eu só não posso deixar você se envolver. É perigoso. Ele se aproximou, pressionando a mão contra o coração, como se tentasse controlar a dor que a verdade poderia causar. Mas nesse momento, a luz da pulseira começou a brilhar intensamente novamente, como se estivesse respondendo ao estresse da situação. Carlos hesitou, suas expressões variando entre determinação e emoção. Foi quando a verdade, uma torrente, explodiu. As joias são de minha família. Um legado de criminalidade que vem desde muito antes da gente. Ele parou, engolindo em seco. Eu sou o herdeiro de algo que pode destruir todos nós. Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. A revelação reverberou como um trovão. Luciana sentiu um nó na garganta. Carlos não era apenas um homem plebeu nos negócios. Ele estava carregando uma herança de crime, algo que poderia derrubar não só a vida deles, mas a dela também. E Léo, em uma virada inesperada, sorriu, satisfeita. E agora, Luciana? Você irá confiar nele ou nas palavras de alguém que já se perdeu nessas sombras? A incerteza loqueava a história e o pânico dominou Luciana. O que ela realmente sabia sobre Carlos? O que ela pensava em esconder? A tensão se intensificou enquanto a chuva caía incessantemente e todos os olhares se voltaram para ela. O que Luciana escolheria? Seus pensamentos estavam agora preenchidos com dúvidas. O que significava amar alguém que poderia ser um criminoso? E no meio dessa confusão emocional, um giro inesperado nas sombras da estrada revelou ali uma terceira figura mais ameaçadora do que qualquer outra coisa que ela já havia enfrentado. O pânico tomou conta dela quando a verdade começou a se revelar. E a jornada de Luciana estava apenas começando. A explosão de luz estendeu-se pela noite, como se o próprio universo estivesse despertando. O brilho da pulseira fez todos olharem para ela, com a expectativa e a apreensão estampadas nos rostos. Luciana sentiu seu coração acelerar. A luz ofuscante iluminou tudo ao redor, e por um momento a chuva e os gritos se tornaram distantes. Era como se ela estivesse prestes a descobrir algo monumental. Quando a luz começou a diminuir,
Uma figura emergiu do brilho. Era Carlos. Seu corpo estava coberto de feridas, mas por algum milagre ele estava de pé. Luciana mal conseguia respirar. "Carlos!" gritou, seu coração disparando com a mistura de alívio e confusão. Mas algo estava errado. O olhar dele era vazio, distante. Ele não parecia nem um pouco aliviado ao vê-la. As palavras mal saíam de sua boca. "Luciana, precisa sair. Eles vêm." O tom dele estava carregado de uma urgência que a assustava. Em segundos, a realidade começou a se reconstruir ao seu redor. A mulher frenética, que antes gritava, agora olhava para Carlos com um misto de medo e raiva. "Você! O que fez, Carlos? Ele não pode saber sobre nós." A tensão nas palavras dela parecia espessa como o ar pesado da chuva. Luciana piscou, tentando entender. O que estava acontecendo? Qual era a conexão dela com Carlos que ela ainda não conhecia? "Fugiu do que, Carlos?" Luciana perguntou, seu coração acelerando. "O que você está escondendo?" Roberto, que ainda estava ali observando com olhos atentos, deu um passo à frente. "Você não pode confiar nele, Luciana. Não agora." A afirmação prendeu a atenção de todos. Carlos virou-se abruptamente, a expressão de desespero se transformando em raiva. "Cala a boca, Roberto. Você não sabe o que está falando." A mulher que havia gritado antes estava em lágrimas. "Você nos colocou em perigo. Pode ser tarde demais." As palavras dela cortaram como uma lâmina. Uma parte de Luciana queria acreditar que tudo isso estava conectado, mas outra parte gritava que ela precisava de respostas. Antes que pudesse formular um pensamento, Léo, precavido, avançou com a arma ainda em punho, mas não apontando diretamente para Carlos. "O que está acontecendo não é sobre o que fizeram no passado, mas sobre o que podem fazer no futuro. E vocês dois têm que decidir de que lado estão." Aquilo parecia um círculo de segredos, e cada um estava ali por suas razões. "Então me diga a verdade, Carlos. O que você esconde de mim?" O desespero em sua voz despertou os ecos da noite. "Não estou escondendo nada, Luciana. Eu só não posso deixar você se envolver. É perigoso." Ele se aproximou, pressionando a mão contra o coração, como se tentasse controlar a dor que a verdade poderia causar. Mas, naquele momento, a luz da pulseira começou a brilhar intensamente novamente, como se estivesse respondendo ao estresse da situação. Carlos hesitou, suas expressões variando entre determinação e emoção. Foi quando a verdade, uma torrente, explodiu. "As joias são de minha família, um legado de criminalidade que vem desde muito antes da gente. Ele parou, engolindo em seco. "Eu sou o herdeiro de algo que pode destruir todos nós." Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. A revelação reverberou como um trovão. Luciana sentiu um nó na garganta. Carlos não era apenas um homem plebeu nos negócios. Ele estava carregando uma herança de crime, algo que poderia derrubar não só a vida deles, mas a dela também. E como se as palavras de Carlos tivessem permitido que um novo espectro surgisse, uma sombra se projetou na luz que emanava da pulseira. Uma terceira figura, mais ameaçadora do que qualquer outra coisa que ela já havia enfrentado, emergiu das trevas. Era uma mulher, alta, com um olhar cortante, vestida de forma elegante, mas com uma aura de perigo palpável. Luciana reconheceu o rosto. Era Cristina, a irmã de Carlos, que supostamente tinha desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. "Então você finalmente decidiu revelar sua verdadeira face, irmão," disse Cristina, a voz repleta de um desprezo cortante. "Você não entende as consequências do que está fazendo. Essa pulseira, você não sabe o que ela realmente contém." Todos ficaram imóveis, o ar pesado com a tensão. Carlos, atordoado, parecia perdido entre a revelação e o reconhecimento da irmã. "Cristina, mas você está morta." "Mortas são as mentiras que você construiu ao seu redor, Carlos." O olhar dela penetrava na alma dele.
e eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Luciana sentiu que o chão sob seus pés estava desaparecendo. As revelações se acumulavam como uma tempestade prestes a estourar. O que mais ela não sabia? Qual era o real legado que cercava a família de Carlos? E por que Cristina estava envolvida? A ausência de qualquer resposta solidificava a confusão. O que quer que fosse, a noite estava apenas começando. O pânico tomou conta dela, enquanto um novo mistério se desenrolava diante de seus olhos. Se Cristina estava de volta, então o que mais poderia vir à tona? E o que exatamente a pulseira escondia? Um abismo de segredos a esperava. A tensão pairava, e Luciana sentia como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. O olhar de Cristina fixou-se em Carlos, a raiva pulsando em cada palavra. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo ficará bem. Os segredos que você esconde não podem ser desenterrados. Se você tocar nessa pulseira, estará chamando eles de volta. Carlos parecia confuso, sem saber como reagir. Cristina, eu só queria entender. O que você quer dizer com segredos? O que há nessa pulseira? Ele avançou um passo, sangue escorrendo de sua mão, enquanto um brilho sinistro dançava na ponta da joia. A pulseira contém o arquivo da nossa maldição. Você não se lembra do que aconteceu na noite em que desapareci? Ela parecia prestes a desabar, mas se manteve firme. Vocês dois estão envolvidos em algo muito maior, e se alguém descobrir... Descobrir o quê? Luciana estava perdida. Você está falando de maldição? Que história é essa? Carlos, você sabe o que está acontecendo? O som crescente da sirene se aproximava, mas o mundo em volta dela tornara-se um borrão. O olhar de Carlos se endureceu. Não é sobre a maldição, Luciana. É sobre o que a família dos dois esconde. Dois. A adrenalina eletrizou Luciana. O que você quer dizer com isso? Suas palavras ecoaram, e o ar fez tremer até a luz da pulseira. Você não é só a mulher que eu amo. Você pertence a isso, a minha família. O tom de Carlos estava desesperado, um apelo. Estamos atados por laços ancestrais, e isso tudo se resume a você. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Laços? Que laços? Luciana sentia a realidade se desmanchando. Cristina sorriu, a raiva se transformando em um tipo de complacência. Ele não sabe, mas você precisa saber, Luciana. Você é a filha de um dos maiores criminosos do legado da família, Dom Carlos, o fundador. E você carregará o peso dele se não escolher ficar ao lado da verdade. Um frio cortante atravessou Luciana. Isso não pode ser verdade. Meu pai era um simples comerciante. Ela mal conseguiu formular o pensamento. As memórias da infância passaram como sombras, distantes e confusas. Seu pai estava envolvido, Luciana. Cristina declarou, um sorriso triste em seu rosto. E você também. O que ele fez não foi só por ele, mas por você. Você é a chave que une tudo. Os laços que ligam suas vidas ao passado serão revelados se a verdade vier à tona. Luciana começou a sentir o desespero. A tempestade em sua mente se intensificava. Então, outra figura apareceu, não uma pessoa, mas uma criatura vestida de sombras. A presença envolveu a cena como um manto negro. Todos desviaram o olhar, aterrorizados. Um sussurro ecoou na escuridão, e os olhos brilhantes brilharam nas trevas. Vocês invocaram as verdades que deveriam permanecer escondidas, a sombra falou, a voz baixa e rouca, como um eco de dor. Largue essa pulseira, Luciana! Carlos gritou, mas já era tarde demais. A luz da pulseira pulsou de uma forma selvagem, como se estivesse viva. E no instante seguinte, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor ressoou, e a pulseira se quebrou em 1000 pedaços, a luz se espalhando como uma explosão de estrelas. Criaturas das sombras começaram a emergir, uma massa de terror e caos. Foi nessa confusão que Luciana percebeu. Tudo o que ela acreditava sobre sua vida, seu amor por Carlos, tudo estava prestes a desmoronar. O mundo girava, e tudo o que ela tinha era uma pergunta sem resposta. O que mais estava prestes a ser revelado? E a que custo se revelaria a verdadeira história de sua família? Um abismo de incertezas se abria diante dela.
A batalha ainda estava longe do fim. A explosão de luz estendeu-se pela noite, como se o próprio universo estivesse despertando. O brilho da pulseira fez todos olharem para ela, com a expectativa e a apreensão estampadas nos rostos. Luciana sentiu seu coração acelerar. A luz ofuscante iluminou tudo ao redor, e por um momento, a chuva e os gritos se tornaram distantes. Era como se ela estivesse prestes a descobrir algo monumental. Quando a luz começou a diminuir, uma figura emergiu do brilho. Era Carlos. Seu corpo estava coberto de feridas, mas por algum milagre ele estava de pé. Luciana mal conseguia respirar. "Carlos!" gritou, seu coração disparando com a mistura de alívio e confusão. Mas algo estava errado. O olhar dele era vazio, distante. Ele não parecia nem um pouco aliviado ao vê-la. As palavras mal saíam de sua boca. "Luciana, precisa sair. Eles vêm." O tom dele estava carregado de uma urgência que assustava. Em segundos, a realidade começou a se reconstruir ao seu redor. A mulher frenética que antes gritava, agora olhava para Carlos com um misto de medo e raiva. "Você! O que fez, Carlos? Ele não pode saber. Não pode saber sobre nós." A tensão nas palavras dela parecia espessa como o ar pesado da chuva. Luciana piscou, tentando entender. O que estava acontecendo? Qual era a conexão dela com Carlos que ela ainda não conhecia? "Fugiu do que, Carlos?" Luciana perguntou, seu coração acelerando. "O que você está escondendo?" Roberto, que ainda estava ali, observando com olhos atentos, deu um passo à frente. "Você não pode confiar nele, Luciana. Não agora." A afirmação prendeu a atenção de todos. Carlos virou-se abruptamente, a expressão de desespero se transformando em raiva. "Cala a boca, Roberto. Você não sabe o que está falando." A mulher que havia gritado antes estava em lágrimas. "Você nos colocou em perigo. Pode ser tarde demais." As palavras dela cortaram como uma lâmina. Uma parte de Luciana queria acreditar que tudo isso estava conectado, mas outra parte gritava que ela precisava de respostas. Antes que pudesse formular um pensamento, Léo, precavido, avançou com a arma ainda em punho, mas não apontando diretamente para Carlos. "O que está acontecendo não é sobre o que fizeram no passado, mas sobre o que podem fazer no futuro, e vocês dois têm que decidir de que lado estão." Aquilo parecia um círculo de segredos, e cada um estava ali por suas razões. "Então me diga a verdade, Carlos. O que você esconde de mim?" O desespero em sua voz despertou os ecos da noite. "Não estou escondendo nada, Luciana. Eu só não posso deixar você se envolver. É perigoso." Ele se aproximou, pressionando a mão contra o coração, como se tentasse controlar a dor que a verdade poderia causar. Mas naquele momento, a luz da pulseira começou a brilhar intensamente novamente, como se estivesse respondendo ao estresse da situação. Carlos hesitou, suas expressões variando entre determinação e emoção. Foi quando a verdade, uma torrente, explodiu. "As joias são de minha família, um legado de criminalidade que vem desde muito antes da gente. Ele parou, engolindo em seco. "Eu sou o herdeiro de algo que pode destruir todos nós." Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. A revelação reverberou como um trovão. Luciana sentiu um nó na garganta. Carlos não era apenas um homem plebeu nos negócios. Ele estava carregando uma herança de crime, algo que poderia derrubar não só a vida deles, mas a dela também. E como se as palavras de Carlos tivessem permitido que um novo espectro surgisse, uma sombra se projetou na luz que emanava da pulseira. Uma terceira figura, mais ameaçadora do que qualquer outra coisa que ela já havia enfrentado, emergiu das trevas. Era uma mulher, alta, com um olhar cortante, vestida de forma elegante, mas com uma aura de perigo palpável. Luciana reconheceu o rosto. Era Cristina, a irmã de Carlos, que supostamente tinha desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. "Então, você finalmente decidiu revelar sua verdadeira face, irmão", disse Cristina.
a voz repleta de um desprezo cortante. Você não entende as consequências do que está fazendo. Essa pulseira, você não sabe o que ela realmente contém. Carlos, atordoado, parecia perdido entre a revelação e o reconhecimento da irmã. Cristina, mas você está morta. Mortas são as mentiras que você construiu ao seu redor, Carlos. O olhar dela penetrava na alma dele. E eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Luciana sentiu que o chão sob seus pés estava desaparecendo. As revelações se acumulavam como uma tempestade prestes a estourar. O que mais ela não sabia? Qual era o real legado que cercava a família de Carlos? E por que Cristina estava envolvida? A ausência de qualquer resposta solidificava a confusão. O que quer que fosse, a noite estava apenas começando. O pânico tomou conta dela, enquanto um novo mistério se desenrolava diante de seus olhos. Se Cristina estava de volta, então o que mais poderia vir à tona? E o que exatamente a pulseira escondia? Um abismo de segredos a esperava. Foi então que, de repente, um grito estridente empurrou tudo para um novo nível de caos. Um grupo de homens apareceu de trás das árvores, armados e com olhares ferozes. "Vamos pegar as joias e acabar com eles!" Um deles gritou, e a multidão se agitou, o terror crescendo a cada segundo. Carlos virou-se para eles, o olhar cheio de desespero. Eles não deveriam estar aqui. A mágica da pulseira tinha atraído não só verdades, mas também aqueles que desejavam o que havia sido enterrado. Cristina avançou rapidamente, a expressão feroz e determinada. "Vocês não têm ideia do que estão invocando. Não ousem tocar nisso." Luciana fez uma pausa, o pânico aflorando. Todo o seu mundo estava em risco. Em meio à confusão, foi quando ela percebeu algo, um olhar que nunca antes tinha captado. A fúria de Cristina não era apenas por Carlos, era por Luciana também. Ela se incluiu em algo que não compreendia. A verdade que se desenrolava ali poderia não só colocar em risco suas vidas, mas ainda revelar que a confiança que tinha em Carlos poderia ser uma armadilha mortal. Nesse momento, uma onda de desconfiança a atingiu. Cristina poderia ser a resposta que sempre buscou, mas também poderia ser a traição que destruiria tudo. O caos se instalou enquanto mais sombras se aproximavam, a chuva misturando-se ao desespero. O que mais estava prestes a ser revelado? A luta entre segredos e verdades cravava ferrenhamente o coração de Luciana. O que estava acontecendo? A vida nunca mais seria a mesma. O som dos passos se aproximando fez com que todos se calassem. Os homens armados estavam ali, seus rostos escondidos sob capuzes, e a tensão atingia um novo patamar. Luciana sentiu seu coração disparar, seus instintos de sobrevivência gritando para fugir. Era agora ou nunca. "Vamos sair daqui!" Carlos exclamou, a urgência em sua voz trazendo um pouco de clareza à confusão. Mas antes que alguém pudesse reagir, a figura de Cristina avançou, os olhos cheios de uma determinação feroz. "Não, não podemos deixar que eles toquem na pulseira." "Cristina, você está louca?" gritou Carlos desesperado. "Se eles a pegarem, tudo estará perdido." Mas a irmã estava decidida e um brilho sinistro atravessou seu olhar. Então, como se o tempo estivesse se movendo em câmera lenta, aconteceu. Um dos homens se adiantou, uma risada cruel escapando de seus lábios. "Se a pulseira é tão importante, vamos pegá-la e acabar com esta brincadeira." E antes que alguém pudesse evitar, ele puxou uma faca reluzente, o movimento veloz como o raio que cortava o céu. "Não!" Luciana gritou, saltando à frente de Carlos. Em um movimento instintivo, a faca cortou o ar com um brilho ameaçador. Mas em vez de atingir Luciana, atravessou o ar e cravou-se na pulseira que ainda estava nas mãos de Carlos. A explosão que se seguiu foi devastadora. A pulseira se despedaçou em 1.000.000 de fragmentos brilhantes, cada pedaço piscando como estrelas em um céu noturno.
antes de desaparecer em uma onda de energia que arremessava todos para trás. Luciana se sentiu sendo puxada para um lugar irreal, onde as sombras dançavam ao redor dela, como se o próprio espaço-tempo tivesse se distorcido. Quando a luz se dissipou, Luciana estava de volta no meio da estrada, mas algo estava diferente. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse carregado de uma energia antiga. E no meio disso tudo, um homem apareceu, emergindo da escuridão, como uma lembrança do passado. Era Hugo, o pai de Luciana. Pai, a palavra saiu como um sussurro involuntário de seus lábios. Ele, Agora ali, diante dela, o semblante de Hugo era sério e cheio de dor. Luciana, é pior do que você imagina. Tudo o que você sabe sobre sua família está prestes a mudar. A confusão tomou conta de Luciana. O que você está fazendo aqui? Como você pode estar aqui? A conexão entre eles parecia palpável, mas as perguntas fervilhavam em sua mente. Eu vim para diverti-la, filha. Cristina está envolvida em algo muito mais sombrio do que todos pensam. Ela não é quem você acredita que seja. A família está em perigo, e a verdade que você descobrirá pode despedaçar seu mundo. Enquanto ele falava, a realidade ao redor deles começou a mudar novamente. Era como se a passagem do tempo estivesse sendo desfeita, e Luciana sentiu um frio cortante à medida que visões de seu passado, de sua infância e de segredos enterrados surgiam em sua mente. Tudo o que ela acreditou saber estava desmoronando. A imagem de Carlos e as promessas feitas pareciam agora uma traça insensata dentro de um pesadelo. Ela olhou para Cristina, que agora estava em pé, observando tudo, seu olhar repleto de uma malícia desconhecida. Você não pode escapar do seu destino, Luciana. Ela gritou, e a frieza em sua voz fez o sangue dela gelar. Você vai ter que escolher de que lado está. As sombras ao redor de Luciana se agitaram, e em meio a tudo isso, uma certeza cruel surgiu. O que antes parecia uma luta pela verdade, agora parecia se transformar em uma guerra entre lealdades surpreendentes e traições devastadoras. O que mais ela ainda não sabia? O que mais essa noite revelaria? A jornada de Luciana estava apenas começando, e a sombra do passado continuava a se estender sobre o presente, deixando-a em um estado descontrolado de incertezas. Que decisão ela tomaria agora que o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado? Quanto mais à frente ela se aventurasse, mais arriscaria perder tudo. A tensão estava insuportável. O passado de Luciana estava agora entrelaçado com segredos obscuros e revelações sutis que pareciam preparadas para despedaçar tudo o que ela acreditava. Ela olhou para Carlos, a dor e o medo visíveis em seu rosto. Cristina, a irmã, agora representava uma ameaça palpável, e Hugo, seu pai, estava ali, mas a conexão dele parecia distante. Você precisa entender, Luciana. A conexão entre vocês dois é muito mais complexa do que imaginamos, disse Hugo, sua voz cheia de desespero e amor. Se quiserem sobreviver a isso, terão que confiar um no outro. Carlos balançou a cabeça. Mas a verdade é dolorosa, pai. E se revelá-la nos custar tudo. Se você não enfrentar isso, perderá o que mais ama, respondeu Hugo, antes de ser interrompido por um grito de Cristina. Se eles descobrirem que estão juntos, a maldição será invocada novamente, ela gritou, seu olhar afiado cortando o ar entre eles. Luciana sentiu um nó na garganta. O que poderia ser mais doloroso do que perder Carlos? Mas em um momento de clareza, levantou a voz. A verdade não pode ser pior do que viver em mentiras. Todos permaneceram em silêncio, o peso daquela declaração ecoando, enquanto o olhar de Carlos encontrou o dela, fervendo com determinação. Ele deu um passo à frente, falando com firmeza. Vamos encarar isso juntos, seja o que for. Nós dois. A energia ao redor deles começou a mudar. A sombra que antes perturbaria a cena parecia hesitar. A luz do fragmento da pulseira ainda brilhava, iluminando a verdade de seus sentimentos. Luciana e Carlos entrelaçaram as mãos, cravando suas esperanças em um futuro incerto,
mas juntos. E então, algo extraordinário aconteceu. A atmosfera carregada começou a se dissipar, e a figura de Cristina, que antes parecia ameaçadora, agora se misturava gradualmente ao ambiente. Se for assim, você terá que estar preparado, disse ela, a frustração dando lugar a uma mistura de aceitação e resignação. Uma explosão de luz jorrou ao redor deles, como se o próprio amanhecer estivesse descortinando as verdades que estavam por trás da pulseira. Quando a luz finalmente se acalmou, Luciana se viu em um lugar diferente. O caminho estava claro e as sombras que a cercavam agora pareciam mais distantes. Hugo olhou para ela, seu semblante cheio de orgulho. Você fez a escolha certa, Luciana. Às vezes, o amor encontra um caminho, mesmo nas situações mais sombrias. Luciana sorriu, mesmo que as lágrimas fossem inevitáveis. O peso de sua história estava lá, mas agora as cores eram mais vibrantes. Carlos a abraçou, e juntos, eles se voltaram para as sombras que uma vez pareciam tão dominadoras. Eles estavam determinados a sair daquela noite como uma nova família, lutando contra os demônios de seu legado, recriando seu próprio destino. Mas no fundo, havia uma sensação de que esse era apenas o começo. O que mais poderia emergir das sombras? E antes que pudessem escapar daquela noite, uma nova figura apareceu à distância. O que isso significava? A conexão deles ainda teria consequências inesperadas? Luciana não tinha resposta. Mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, fã, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like. Agora mesmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim envolvente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo. Você só vai mostrar que é um verdadeiro fã apoiando o canal com essas ações. Vamos lá!